Números capítulo 23, versículo 18. Diz a palavra do Senhor: Então alçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. E você diz amém por essa palavra. Glória a Deus, é uma palavra do céu para o teu coração nessa noite. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Há algo que Deus vai fazer aqui. Oh, Deus vai agir. Potestade vai cair. Oh, meu Deus, há uma presença do Senhor neste lugar. Há uma glória que Ele vai descer através da palavra dEle. Oh, Espírito Santo, movimenta aqui. Queima e arde nos corações o Teu poder. A Tua presença, através da Tua palavra, vem libertar, vem restaurar. Oh, hey, aleluias. Eu quero profetizar sobre a tua vida que essa palavra vai gerar algo extraordinário no teu coração. A tua vida nunca mais vai ser a mesma. O Senhor está dizendo: eu vou lançar aqui uma semente poderosa, uma palavra que vai encontrar alguém, o coração, uma terra que vai receber essa semente com fé, e vai gerar fruto, vai gerar algo poderoso em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós estamos diante de uma narrativa, diante de uma palavra, que o contexto em si vai falar sobre encantamento. Nós vamos entender que Balaão, ele foi pedido, ele foi solicitado para fazer um encantamento, para fazer uma maldição. Nós vamos entender que a Bíblia vai falar sobre o profeta Balaão. Mas esse profeta não é um profeta de Deus, é um profeta de alguma coisa que nós não sabemos o que é, mas não é um profeta de Deus. Ruth, mas Deus fala. Deus falou com Balaão, Deus falou com Balaão como falou com a jumenta. Então, na verdade, quando Balaão vai tentar amaldiçoar, Deus cala a boca dele para colocar palavras de bênção e proferir bênçãos ao povo. Então nós vamos entender que toda a narrativa deste contexto vai estar falando sobre ferramentas, encantamentos invisíveis que vêm para derrubar o povo de Deus, que vêm para neutralizar a obra do Senhor na vida de alguém. Há potestades malignas, invisíveis, trabalhando incansavelmente para subjugar o povo de Deus em um lugar de maldição. Nós vamos entender que lugar é esse, Ruth? Um lugar de medo, um lugar de opressão, um lugar de angústia, um lugar de depressão, um lugar de desonra, obras de feitiçaria, encantamento, pesos, palavras maledicentes que são lançados sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, e nós não temos noção de onde vem, não temos noção qual é a origem disso, mas Satanás, ele se utiliza de vários meios e estratégias para lançar isso sobre nós. Aí nós vamos viver pesos que muitas vezes não sabemos de onde vem. Às vezes estamos vivendo situações que não estamos sabendo por que está dando errado. Casamento que não está dando certo. Peso, opressão.
acidente que não sabemos explicar como aconteceu, situações que acontecem do nada, alegria que se perde, família que está sendo destruída. É o que é isso, Ruth? Potestades do inferno querendo lançar maldição sobre a tua vida, querendo lançar encantamentos para te tirar do lugar de bênção. Então nós vamos entender que agora, como vencer isso? Porque o povo está vivendo exatamente esse peso. Está vindo uma maldição, um peso de... O Balaão foi contratado para realmente amaldiçoar o povo. O povo nem sabe o que está acontecendo. O povo nem sabe de onde está vindo. Mas está acontecendo uma trama de maldição contra um povo. Ruth, como vencer isso? Primeiro, nós vamos entender. É atitude. Atitude. Quando Deus me revelou sobre o que Ele queria falar aqui através dessa palavra, o Senhor gritou essa palavra no meu coração. Que palavra, Ruth? Atitude. Primeiro nós vamos ter que entender que Satanás não tem poder de amaldiçoar nada nem ninguém. A Bíblia vai dizer que quem tem poder de abençoar e amaldiçoar é somente Deus. Satanás não tem poder de amaldiçoar a tua vida. Satanás não tem poder de amaldiçoar o que você tem. Ruth, mas o que acontece com obra de macumbaria? Entenda, nós vamos entender quais são os princípios para neutralizar toda obra contrária do inferno que vem contra a tua vida. E a palavra é atitude. Satanás, ele é legalista, ele age em brechas. Ele age com potestades malignas, realmente agindo em encantamentos invisíveis, e ele age em brechas, trazendo peso de maldição e desonra. E eu já disse como vencer isso, com atitude. Primeiro, com a atitude de permanecer nos lugares que Deus te colocou. E segundo lugar, com a atitude de não negociar o inegociável. Nós vamos ver na narrativa que após a saída do Egito, nós vamos ver que o povo começa a se tornar famoso. As nações começam a ouvir de um povo que derrubou o faraó, que colocou no Mar Vermelho o exército inteiro. E as pessoas vão olhar para eles e vão dizer: são soldados conquistadores. Mal sabia eles que eram escravos. Mas na mão de um Deus todo-poderoso, aquele que é escravo se torna um soldado. E uma casa de escravo, na mão de Deus se levanta um soldado. E a fama começa a percorrer. Derrota a Malequita. Derrota a Amonita. Derrota reis, derrota reino, nações que se levantam. Deus é com o povo de Deus. Deus é com eles. E a notícia chega até Moabe. E neste momento aqui o povo está acampado nos vales de Moabe. Balaque vê aquele povo e vai dizer: é um povo muito numeroso, tem medo. O temor se apodera do coração de Balaque. Quem é Balaque? É um espírito que Satanás usa no meio de nós. Que espírito é esse? Espírito de alucinação. Por que espírito de alucinação, Ruth? Por quê? Porque quando Balaque vê o povo acampado no vale de Moabe, ele vai dizer: este povo lambeu todo lugar onde passou, também vai lamber tudo aqui, vai acabar com tudo em Moabe, assim como o boi lambe a erva do campo, vai acabar com tudo. Mal sabia ele que o próprio Deus já tinha falado com o povo, dizendo: não mexe com os moabitas. Mas Balaque vai dizer: eu preciso fazer alguma coisa, porque este povo vai nos matar, este povo vai nos conquistar, esse povo vai acabar com tudo aqui. Espírito de alucinação. Não está acontecendo nada, mas ele está vendo tudo.
Você conhece um crente desse jeito? Ah, Ruth, fulano tá falando mal de mim. Quem falou para você? Ah, eu não falo com ciclano. Por quê? Porque não me cumprimentou. Ele não gosta de mim. Quem falou que ele não gosta? Foi ele? Espírito de Balaque. Vive na alucinação. Quando Deus está dizendo: ei, para de viver na alucinação, vem para a realidade. Se alguém não vai com a tua cara, não tem problema, vai você, ela vai com a dela. Vai você com a sua cara e ela vai com a dela, não tem problema. É até melhor que ela não vai com a tua cara, é melhor ela ir com a dela. Por quê? Espírito de alucinação de Balaque. As pessoas que estão o quê? Vivendo com experiência daquilo que aconteceu ou do que ouviu falar. E o Senhor está dizendo: não, para de viver com experiências passadas. Viva hoje, vive a realidade e os fatos de hoje. Oh, meu Deus. Eu gosto de lembrar que esse espírito de alucinação, que é o espírito de Balaque, nos limita nos lugares onde nós transitamos. Chegou uma mulher e falou para a pastora: pastora, me ajuda, porque eu estou travada, paralisada na minha vida. A minha mãe morreu faz muitos anos, e eu casei, e a mãe do meu marido, nossa, pensa que eu amei minha sogra, e a gente fazia sempre tudo junto. Mas um dia eu cheguei na casa deles para almoçar, e a minha sogra falou para a minha cunhada: olha, vamos, agora chegou, ela vai me ajudar a cozinhar, para a gente depois almoçar. E aí, pastora, eu nunca mais voltei lá. Mas por que você não voltou? Porque ela estava me tratando como escrava, me tratando como escrava. Eu ia lá só para fazer as coisas para ela. E eu cheguei lá para participar com eles. E quando eu cheguei, ela falou assim: agora ela vai fazer a comida para a gente. Aí a pastora falou assim: e há quanto tempo você não vai na sua sogra? Ah, faz muitos anos que eu não vou lá. Mas você não tinha ela como sua mãe? Sim. Pois é. Ela não pediu para sua cunhada fazer a comida com ela, né? Não, pediu para mim. É porque nós só pedimos para filhos. Quando ela olhou para você, ela não estava vendo empregada, estava vendo uma filha. Porque a gente só pede para filho, a gente não pede para estranho. Mas você não viveu todos esses anos a bênção de uma família, porque viveu na alucinação achando que você era escrava, quando você já era filha daquele lugar. Quantos lugares Deus está dizendo: eu tenho bênção para você. Mas espírito de Balaque tem te limitado de receber as bênçãos onde Deus tem te colocado. Tem lugares que Deus separou para ser bênção para a tua vida, mas você anda alucinando dizendo: este lugar não é para mim, este lugar não é para mim. E o Senhor está dizendo: este lugar eu separei para você. Para de alucinar, porque tem bênção neste lugar para a tua vida. E agora, Balaque agindo através da alucinação, vai começar a querer arrumar uma estratégia. E nisso vai chamar Balaão. Balaão é outro espírito que Satanás usa. Espírito de engano. Balaão, quando ouve a voz de Deus, fala aquilo que Deus falou, mas o coração dele está longe daquilo que Deus falou. A boca dele fala o que Deus falou, mas as atitudes dele estão longe, não é coerente com aquilo que ele fala. Balaão está no meio do caminho, na neutralidade, mas no mundo espiritual não existe neutralidade. Ou você é ou você não é. Ou você adora o santo, ou você adora o profano. Ou você crê em Cristo e é salvo, ou você não crê e é condenado. Balaão
que fica em cima do muro em espírito de engano. Balaão é aquele que canta, que prega, que fala, que pula, mas a atitude dele não é coerente com aquilo que ele fala, porque se você olha a vida de Balaão, a vida está destruída, a família destruída, está no caco, está no caos. Balaão até fala o que Deus falou, mas na primeira oportunidade estava no lugar que Deus não mandou ele estar. Porque a nossa boca pode até falar o que Deus falou, mas os nossos pés revelam o que o nosso coração quer estar, onde ele quer estar. Aquilo que a boca não fala, ou fala falando que é de Deus, os nossos pés não negam e mostram o que exatamente carregamos no coração. Neutralidade. Já ouviu a historinha daquele homem que estava em cima do muro? De um lado estava Jesus e seus anjos dizendo: vem para esse lado, vem para cá, vem para as bênçãos. Do outro lado está Satanás e seus demônios, sem falar qualquer palavra. Aí o homem vai perguntar para Satanás dizendo: viu, Jesus está do outro lado pedindo para que eu desça, vá com ele, está insistindo comigo, e por que é que você não fala nada? Aí Satanás vai responder dizendo: é porque você já escolheu o lado. Eu sou o dono do muro. A neutralidade, a omissão, nos coloca exatamente neste lugar de maldição. Então, Ruth, como acabar com isso? Porque nós estamos entendendo que o povo chega no vale de Moabe, não sabe o que está acontecendo, mas já tem uma trama de maldição sendo arquitetada contra eles. Tem o espírito de Balaque, tem o espírito de Balaão, armando arapuca para amaldiçoar o povo, porque para Balaque vai entender que se a Balaão amaldiçoar o povo, eles vão perder a guerra. E aí Balaque ganha força para vencer. Como vencer, Ruth? Primeiro, com a atitude de permanecer nos lugares que Deus te colocou. Deus está conduzindo o povo no deserto. E enquanto o povo permanece obedecendo às diretrizes do Senhor, a bênção do Senhor acompanha o povo em todo o trajeto. Quando o povo está nos lugares que Deus manda, a bênção do Senhor alcança a vida do povo e neutraliza até ataques invisíveis. É o que está acontecendo aqui. A atitude de ser sensível a estarmos nos lugares que Deus quer neutraliza toda obra contrária de Satanás contra a nossa vida. Balaque vai até Balaão, encomenda o feitiço, e a estratégia é: se Balaão amaldiçoar o povo, nós venceremos eles. Mal sabia Balaque que o povo estava exatamente onde Deus queria que eles estivessem. E quando caminhamos obedecendo as direções do ex e do céu, a nossa obediência se torna uma oração que move o braço daquele que movimenta o universo. A obediência gera bênção e neutraliza a ação de encantamentos e maldição. Quando Balaão vai fazer o feitiço, quando ele vai falar palavras de maldição, o Espírito do Senhor freia a boca de Balaão. Ele quer amaldiçoar, por quê? Porque Balaque vem prometendo recurso. Balaque comprou feitiço. Mas quando ele vai amaldiçoar, o Espírito do Senhor cala a boca de Balaão para maldição. E Balaão começa a abençoar o povo. Ao invés de amaldiçoar, Balaão começa a abençoar o povo. Aí Balaque vai perguntar: o que é que tu está fazendo? Aí Balaão vai dizer: não tem como amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou.
Não tem como amaldiçoar aquilo que o Senhor já abençoou. A mão de Deus está sobre o povo. A mão de Deus protege o povo. Se tem atitude de obediência, Deus está aguardando. Deus está aguardando, protegendo. A obediência daquele povo estava colocando o povo em um lugar onde o inimigo não acessava. O inimigo até estava tentando acessar, mas a obediência colocava eles em um lugar onde o inimigo não acessava. A obediência te coloca em um lugar onde o inimigo não consegue te tocar. Quando tem a atitude de obedecer a ordem de Deus, está nos lugares que Ele manda. A tua atitude define tua altitude. Porque você fica em um lugar alto, onde o inimigo não tem acesso. Que lugar é esse, Ruth? Nós estamos falando de guerra espiritual. E você precisa estar em um lugar que Deus já mandou você estar. Que lugar é esse, Ruth? Lugares altos. Lugares celestiais. Paulo vai dizer isso. Há atitudes que sem a obediência nos colocam em lugares desprotegidos e de fragilidade. Deus fala para acessarmos o lugar de humildade, mas nós queremos estar em um lugar de orgulho e justiça própria. As pessoas acham, Ruth, mas eu vou me humilhar. Mal sabe ele, mal sabe alguém, que o caminho do céu é o contrário. Quanto mais eu desço, mais eu estou em cima. A escada do céu é diferente do que Balaque entende, do que Balaão entende. Quanto mais eu desço, mais Deus me levanta. Mas eu fico em um lugar que o inimigo não acessa. É um lugar nas regiões celestiais, alto, onde o inimigo não toca. Porque aquele que a si mesmo humilhar, ele será exaltado. É aí, quando não estamos com a atitude de obedecer e estar no lugar que Deus quer que estejamos, que o ataque se consolida na nossa vida. Ficamos em lugares baixos, porque a proteção está em um lugar chamado lugar de sujeição a Deus. Apóstolo Tiago vai dizer no seu capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é isso, Ruth? A resistência que neutraliza o poder do diabo. É neutralizado. Tem que passar pelas vias da sujeição a Deus. Atitude de obediência. Atitude de estar nos lugares que Ele quer que estejamos. A sujeição a Deus te coloca em um nível alto, chamado lugares celestiais, onde Cristo está. E ali você recebe a proteção e as bênçãos do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 6 vai dizer: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais. Paulo vai continuar dizendo em Efésios capítulo 1, versículo 3: bendito Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos colocou e tem nos abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Oh, que lugar é esse, Ruth? O lugar onde Satanás não te toca. O lugar onde tem a plenitude de paz, de abundância, de alegria, de contentamento, de presença, de renovo.
povo. Satanás até tenta, mas você está em um lugar onde a presença do Senhor é teu esconderijo, onde a presença dele te esconde. Este é o lugar que Deus quer que você acesse. Era o lugar onde o povo estava e o inimigo não tinha acesso. A atitude daquele povo de obedecer. Então nós já vamos começar a entender que o que neutraliza a ação do inimigo de maldição, encantamentos, tudo que vier de Satanás e sua potestade, é a atitude de obedecer. A atitude de fazer aquilo que ele quer e sujeitar a ele. E quando nós fazemos isso, sabe o que acontece? É como se você for pegar um avião. Quando o avião começa a alçar voo, fica lá em cima. Você olha para baixo, aqueles arranha-céu que era tão grande que vocês tinham que olhar de baixo para cima, se torna tão grande como uma caixa de fósforo. Este é o lugar que Deus conquistou através de Cristo na cruz. O lugar alto, que quando você está neste lugar se sujeitando, obedecendo ao Senhor, tudo fica debaixo dos seus pés. E há um lugar onde você está, Satanás não toca, Satanás não rouba. Salmo 113 vai dizer que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. O que isso significa, Ruth? A tua atitude faz você se apropriar de tudo aquilo que o Senhor já liberou para a tua vida. A casa que você está, foi Deus que te deu, Satanás não pode tocar. E quando você chegar lá, você vai dizer: quer saber, Satanás, este lugar foi o Senhor que me deu, esta casa foi o Senhor que me deu, este lugar foi o Senhor que me deu, este filho foi o Senhor que me deu. Eu tomo posse deste lugar. Mas o que te dá autoridade, a obediência, se sujeitar. Oh, Espírito Santo. Primeira atitude que neutraliza a ação de encantamento: obediência, sujeição. Está no lugar que Deus quer. Eu não estou falando de espaço geográfico, eu estou falando de atitude que dá para você a autoridade para neutralizar a ação de Satanás contra a tua vida e contra a tua casa. E a segunda atitude é a atitude de não negociar a sua aliança com Deus. Não há como amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Isso é uma verdade. Isso está ligado. E olha a aliança que Deus tem com o povo. Nada tem o poder. Encantamento, feitiçaria, macumbaria, nada tem o poder de neutralizar a bênção que o Senhor já liberou. Por 4 vezes Balaão tentou amaldiçoar o povo para ganhar o dinheiro de Balaque, mas as 4 vezes ele falhou na missão, porque o próprio Espírito de Deus freou a língua de Balaão, e ao invés de sair de palavras de maldição, saiu palavras de bênção para o povo. Agora Balaque fica furioso e vai dizer para Balaão: sai daqui, não vou dar nada para você. A negociação era para maldição, não era para bênção. Aí Balaque vai ficar desesperado e dizer: não quero mais você aqui. Balaão vai entender uma coisa: Balaque, vem cá. Já entendemos que não vai funcionar esse negócio de maldição, porque o povo já é abençoado, e eu não tenho poder de amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou.
Mas vou te passar uma estratégia, Balaque. Olha a artimanha de Satanás. Sabe o que tu faz? Isso está descrito em Números capítulo 31. O próprio Moisés vai dizer o que Balaão falou para Balaque. Sabe o que tu faz, Balaque? O povo de Israel está nos vales de Moabe, sim ou não? Tá. Pois bem, faça uma festa e convida o povo para estar junto aqui. E você vai oferecer as tuas filhas para os filhos de Israel. Balaão entendeu, não tem como amaldiçoar de fora para dentro, mas se o povo pecar, a mão de Deus sai. Deus está dizendo que quebrar obra de feitiçaria, obra contrária de maldição. Não negocie tua aliança com teu Deus. Não negocie aliança com teu Deus. Satanás não pode tocar no que é teu. Satanás não pode tocar naquilo que Deus te deu. Mas entenda a tua atitude de negligenciar a aliança com Deus. Faz a mão de Deus sair. A mão de Deus saindo para lá que tu entra. E foi exatamente o que aconteceu. O povo começou a se prostituir. A mão de Deus saiu do povo. A glória de Deus se apartou do povo. O que aconteceu? Morte. Deus está dizendo: para de negociar aquilo que é inegociável. A tua atitude. Deus não quer trabalhar de forma de contrato. Nosso Deus é Deus de aliança. Porque tem gente que trabalha com Deus na dinâmica de contrato. Senhor, tu faz isso para mim, que eu faço isso para o Senhor. Abraça Jesus vasculhando os bolsos. O contrato tem que beneficiar eu. Se não beneficiar, estou fora. Ainda bem que é Deus de aliança, não é Deus de contrato. Porque eu posso até ser infiel, mas Ele continua sendo fiel. Ele continua, Deus continua sendo fiel. Oh, meu Deus. Nenhuma potestade do inferno pode tirar as bênçãos do Senhor. Nada nem ninguém. São minhas atitudes que me tiram deste lugar de bênção. Minhas atitudes precisam estar fundamentadas aonde, Ruth? Na cruz. Por que, Ruth? Porque na cruz Ele se tornou maldição, para que eu não tivesse mais maldição, para que Balaão não me tocasse, para que Balaão não conseguisse. Na cruz Ele se tornou maldição. E Paulo vai dizer que Ele se torna maldição para que a bênção de Abraão chegasse até nós. E qual é a bênção de Abraão, Ruth? É a bênção da aliança. O que é a bênção da aliança, Ruth? Tudo que é dele é nosso. Tudo que é dele, através de Cristo eu tomo posse. Tudo que é dele, através de Cristo eu posso. É o lugar do fluir das bênçãos. É o lugar da plenitude. Ruth, eu estou sendo atacado. A minha família está na desgraça. Eu fiquei sabendo que fizeram trabalho. Eu fiquei sabendo que fizeram tanta coisa. Inveja, olho gordo. Qual, Ruth, quais são as soluções dos meus problemas? Entenda.
Deus não tem uma solução para os seus problemas. Ele não tem várias soluções. Ele tem uma solução. E essa solução se chama cruz. A cruz já neutralizou toda a obra contrária do inferno de maldição contra a tua vida. Toda a obra de maldição foi neutralizada na cruz. E o Senhor está dizendo: para de negociar aliança. Satanás não toca naquilo que Deus já liberou contra a tua vida. Sou eu que neutralizo aquilo que Deus está liberando para a minha história. E agora, esses dias, eu já vou terminar. A sala da minha filha começou a ter mau comportamento ao ponto da professora não conseguir mais conter os alunos. Né, filha? E a professora, junto com a diretoria, fez uma estratégia para apontar individualmente e particularmente o desempenho da atitude dos alunos diariamente. Então, toda semana tem um relatório de todos os dias, se alguém ficou no verde, no amarelo ou no vermelho. E aí, eu fiz um combinado com a Pietra. Filha, se você ficar no verde a semana toda, no sábado a gente vai na loja de brinquedos. Aí teve um dia que ficou no vermelho. No outro, ficou no amarelo. Aí no sábado, mãe, vamos na loja de brinquedo? Não, filha. Você tinha a bênção. Já era teu. Mas a atitude tirou você do lugar da bênção. A gente passava na frente da loja, mas não conseguia entrar na loja. Tem gente que passa do lado da promessa, mas não entra para viver a promessa. Oh, Ramai, Shedeiko, Ramai, para de negociar. Para de negociar o inegociável. Deus está olhando para alguém aqui dizendo: eu não quero que você fique mais perto da bênção, eu quero que você se aproprie da bênção. Oh, e Deus está dizendo: a tua atitude é mais forte do que maldição. Uma atitude que tu tomar hoje, de humildade, de sujeição a Deus, de obediência, de se aliançar com a cruz, pode mudar este cativeiro de maldição que foi lançado contra a tua vida, contra o teu ministério, contra a tua casa. Feche os seus olhos agora e comece a renovar a aliança. A tua atitude é muito mais do que maldição hereditária. Uma atitude hoje é muito mais forte do que qualquer obra maligna contra a tua vida. A atitude de se posicionar. Posicionamento diante do Deus de Israel e diante da aliança com este Deus. Harai de corramai, shedei corramai. Se aliancie com a voz dele. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é a segurança. Tua voz é tudo que eu quero, Senhor. A minha atitude é ouvir tua voz. É ouvir tua voz. Satanás não vai tocar naquilo que o Senhor me deu. Satanás não vai roubar aquilo que Deus me deu. Não, eu não permito. A minha atitude hoje é se posicionar. Pode o inferno se levantar, Balaão até
posso fazer, eu não vou me intimidar, pois Deus comigo está. E se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. E atitude. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Mas se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, Radai. Silenciar todas as vozes, menos a tua, Redai. A tua encantamento tá caindo por terra aqui. Maldição tá caindo por terra. Encantamento pra contrária do inferno, contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu chamado, contra teu ministério. Deus está levantando alguém aqui, se posicionando, tendo atitude, dizendo: quer saber, Satanás, é você que sai, é você que sai, é você que sai, é você que sai, é você que sai. Esta casa Deus me deu, Satanás não toca. Este lugar foi Deus que me deu. Obra de macumbaria, encantamento aqui não tem. Eu me levanto, eu me posiciono. Ramai, Shedeko, Ramai. Minha atitude é te adorar. Minha atitude é obedecer, me santificar. Minha atitude é te adorar, te adorar, te adorar. Tua voz ouvir, a tua voz obedecer, a tua voz ouvir. Ramai, Shedeko, Ramai, Deko, Ramai. Deus está quebrando maldição pela atitude de alguém aqui. Deus está levantando ministérios. Hadai, Shedeko, Ramai, Dehai. Há um peso de desonra, há um peso de desonra que Satanás tentou colocar você, mas Deus está dizendo: a tua atitude hoje vai mudar a rota da tua história, vai mudar a rota da tua vida. Redai, Shedeko, Ramai. Redai, Shedeko, Ramai, Deko. E você vai olhar para tudo que está se levantando. E a tua atitude vai ser, sabe qual é? Meu Deus. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou, atitude, não vou perder a guerra e te louvarei. E minha atitude, olha a atitude, atitude, atitude. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É mais, é mais, é mais, é mais, é mais. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei, meu Deus, que este deserto olha a atitude de adorador, olha a atitude de adoração, olha a atitude de obediência, olha a atitude, está mudando o jugo, está mudando o jugo do inferno, está mudando o decreto de Satanás, está mudando Shaddai, Shedeko, Ramai, Shedeko, Ramai, Deko, Ramai.
peso de maldição, sabe o que está acontecendo? Satanás está tentando te tirar dos lugares de bênção. Satanás está tentando te tirar dos lugares que Deus já te deu. Ai, mas Satanás não vai tocar. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto tem milagre, tem resposta. Vai recebendo aí. Depois do culto você vai voltar, Radai, exatamente para o mesmo lugar. Depois deste culto, meu Deus vai surpreender crente. E o que vai acontecer aqui com a atitude? Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do pai. Radai. Você vai voltar para o mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar, onde você foi infeliz. Meu Deus, o que até agora era só maldição, se prepara que o milagre, 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 meu Deus, vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois, Radai, a atitude vai ser curada. Redai, Ramai, Shedeko, Ramai, Deko, Ramai, Shedeko. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar, mas sua atitude vai estar diferente. Deus já derrubou por terra a maldição, e eu já sei até o hino que tu vai cantar. Não se frustrarão, não se frustrarão, Ramai, os planos de Deus. Balão, balão, balão não vai frustrar, e pode o vento soprar, a terra pode se abalar, Radai, mas os planos de Deus não tem amonita. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas Deus tem um plano contigo. E nada, 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 nada pode se levantar Balaque, pode se levantar Balão, Herai, pode se levantar maldição, mas está levantando um soldado conquistador aqui. Está levantando alguém destemido, posicionado, olhando para Deus, olhando para a promessa, olhando para aquilo que vem do céu. Chegou aqui assustado, angustiado com um peso. Era a desonra, era a morte. Papai está mudando a rota de alguém aqui. Entrou com o peso de maldição, mas aqui encontrou com a vida. Vida, vida, tem vida chegando aí. Tem vida chegando aí. Deus está dizendo, vai cair por terra toda maldição agora, toda maldição agora, toda maldição, toda maldição, caia por terra agora, 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 Shedaiko, Ramai Shedaiko, Ei, Ramai Shedaiko. Deus está abraçando alguém aqui. Deus está renovando a aliança com alguém aqui. A tua vida nunca mais vai ser a mesma, porque você vai estar aliançado com a palavra do Senhor, com a cruz de Cristo. E toda maldição já caiu por terra agora. Toda maldição já bateu em retirada. Tem
se posicionando aqui. Atitude, atitude, atitude. E isso vai determinar a bênção do Senhor sobre a tua vida. E o que vai acontecer, Ruth? Sabe o que é? Meu Deus. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, meu Deus. E se pensa que vai naufragar, maldição pra todo lado, não sei como escapar. Está chegando alguém aí, está chegando alguém aí, andando sobre as águas, 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 dizendo: não tem maldição do inferno, não tem tempestade que vai te derrubar, nada, 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 sou eu, 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 Radaish, Radaish, Shedeko, Radaish, Shedeko, Ramai, Shedeko, Ramai, Deko, Ramai. Hey, Ramai. Ai, Shedeko, Ramai, Dehai. Redai, tem renovo na casa. Tem quebra de maldição na casa. Deus está alterando destinos aqui. Deus está levantando ministérios aqui. Deus está derrubando por terra todo arquitetado inferno, toda ferramenta preparada, toda obra contrária agora saia por terra em nome de Jesus. E você diz: eu creio, diz: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio na marcha de guerra, eu creio, 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 eu creio. Levante a sua mão direita para o céu, levante a sua mão esquerda para o céu, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor.